E The Jovem oferece benefício de meia entrada para jovens entre 15 e 29 anos. Proposta que dobra a pena para publicidade infantil enganosa ou abusiva é aprovada na Câmara dos Deputados. Crise econômica no país influencia a evasão escolar e muitos jovens abandonam o ensino superior. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 12 de outubro, feriado, e nós estamos aqui para te deixar bem informado. Hoje receberemos neste primeiro bloco do Bom Dia Jacareí a Luciane Oliveira, que é responsável pelo projeto Balão Mágico. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Você é a primeira vez, né, aqui? Primeira vez, o Balão o projeto Mágico vem aqui na TV Câmara Jacareí. Sim. Explica um pouquinho pra gente o que é, então, o projeto Balão Mágico. É uma ação social que envolve o Dia das Crianças, que inclusive é hoje. Sim, o projeto Balão Mágico veio para levar alegria às crianças de alguma comunidade carente, né, de Jacareí. Nós fazemos o projeto já há 9 anos e foi uma ação, começou assim com a vontade que nasceu no meu coração mesmo, depois de mãe, vamos dizer assim, né, que acaba deixando de ser filha e passando a ser mãe, e aí nasce esse desejo de fazer algo em prol das crianças. E começou pequenininho e tomou uma proporção grande. A gente escolhe um bairro todo ano e faz uma ação diferente. É sempre diferente, não tem um padrão. E as pessoas que me ajudam são amigos, né? Que vão chamando outros amigos e acaba acontecendo isso. Mas essas ações, ela é bem pontual, elas não acontecem diversas ações ao longo do ano, acontece só numa data específica. No mês de outubro. E a data também não é hoje, 12 de outubro, é geralmente depois, porque aí a gente consegue articular e viabilizar um recurso maior para fazer mais coisas, né? Porque as pessoas que trabalham com brinquedos, né, de Dia das Crianças, eles têm que ganhar dinheiro, né? Então, a gente espera um pouquinho passar e aí faz para ter bastante coisa na festa. Esse ano, qual vai ser a ação que vocês vão fazer? Você falou que são vários tipos de ações, a desse ano qual será? Esse ano, a gente vai fazer com as crianças da ONG Guri na Roça. Vai ser, que é uma paixãozinha, né? Que a gente conhece as crianças, conhece a instituição que existe na nossa cidade há bastante tempo. E é uma instituição muito séria, e as crianças são do bairro Veranês Ijau, que teve um ano que o projeto Balão Mágico fez a ação no Ijau, né? Então, são 120 crianças que são da ONG Guri na Roça, então nós vamos fazer, porque o Guri na Roça está com a casa nova, né? Com a sede nova, então a gente tem espaço agora, graças a Deus, para fazer lá. E vai ser um dia com tudo, vai ter desde o DJ, com aqueles carrinhos de pipoca, algodão doce, crepe, brigadeiro de colher, tudo, vai ter decoração. Vai ser uma festa com tudo que qualquer criança tem direito de ter. Não é só criança, não, né? Os adultos também gostam. Ah, sim. Brinquedos infláveis, né? Piscina de bolinha, pula-pula, essas coisas sempre tem que ter. E vai ter sempre tem atração, tá? A gente teve mágico um ano, nunca a mesma coisa. Então, assim, vamos dar um exemplo. Quando a gente fez no Jardim Real, no bairro, nós tinha um palhaço que era mais extrovertido, depois tinha um palhaço Clau, que fazia brincadeiras mais pontuais, tinha capoeira, que é o grupo de capoeira de Jacareí, lá foi todo mundo fazer capoeira, tinha brincadeira antiga, daquelas de corda, de tudo, a gente montou, aí teve várias outras ações, de corte de cabelo, de atendimento primário de saúde, então assim, teve várias pessoas que foram agregando valores para que isso se tornasse um dia inesquecível para aquelas crianças. E depois, no final, tem sempre a entrega. Ou é do presente, esse ano do Real foi um presente, um kit com um brinquedo, com uma bola, com o kit guloseima, com tudo.
tem direito. Mas teve, igual o ano passado, o presente foi, a gente conseguiu cadastrar todas as crianças, né? Então foi um sapato novo para cada criança fora a festa. O ano passado foi em que lugar? Foi no espaço da Gratone Festas, foi diferente, porque foi um espaço fechado, né? Então a gente dividiu, geralmente é um dia, a gente dividiu em 2 dias. Então as crianças foram, num dia tinha as mais velhas, né, de 12 anos e tal. Então primeiro dia a gente fez uma balada, com tudo que tem direito. Até aqueles rapazes que fazem caveira mexicana, com DJ, com som. Fizemos uma balada mesmo, light, né, vamos dizer assim, de criança, com músicas mais infantis, não aquela coisa tão pesada, mas... E com tudo, o resto, assim, de uma festa. E no outro dia teve mais voltado às crianças menores. Aí tinha mais brinquedões, tinha mais outras atrações que naquele outro dia não teve. Então foram 2 dias e 2 períodos, à tarde só, vamos dizer assim. Não foi um dia todo, porque geralmente é um dia todo, né? Legal, daqui a pouquinho a gente volta então para falar um pouquinho mais sobre o projeto Balão Mágico. O que você quer ser quando crescer? Provavelmente você já tem ouvido ou feito essa pergunta. E no quadro Fala Criança, nós vamos ver o que elas responderam. Eu quero ser uma cantora. Para ir, se alguém precisar de dinheiro, alguma coisa eu posso ajudar. Modelo. Por quê? Porque eu gosto de desfilar, eu gosto de usar um monte de roupa, eu gosto de provar um monte de roupa. E é isso. Bombeiro. Porque eu acho legal ser bombeiro, apagar fogo. Eu gosto também de acender fósforo, salvar vidas, e nada para salvar vidas também, apagar fogo. Quando eu crescer eu vou ser o que eu sou agora, um youtuber, sabe? Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. É isso aí, mais um Fala Criança. Hoje vamos ver mais um desses quadros que foram gravados ao longo aqui desse mês de outubro. Então vamos ficar na programação da TV Câmara até o fim do mês e quem sabe até depois. Vamos gravando mais, né? Tá fazendo sucesso. É sempre bom, né? Ouvir a sinceridade das crianças. Faz bem pra gente. É isso aí. Olha só, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou uma proposta que dobra a pena para publicidade enganosa ou abusiva quando for direcionada ao público infantil. Acompanhe na matéria da Rede. A preocupação com propagandas direcionadas às crianças é antiga. Já existe no Brasil um conjunto de regras com o objetivo de proteger o público infantil do poder de persuasão da publicidade. Agora, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou um projeto que dobra a pena para os casos de publicidade enganosa ou abusiva quando dirigida às crianças. A pena, que era de detenção de 3 meses a 1 ano, subiria para a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Diante do encantamento da propaganda, da publicidade, nós mesmos somos induzidos a consumir mais, entende? E assim nos vemos no dever de em proteção à criança, zelando pelo direito das crianças, que não têm a capacidade de compreensão entre o que é certo e o que é errado, o que é bom ou ruim. Este especialista defende maior fiscalização. Muitas vezes, crianças e adolescentes não conseguem, inclusive, reconhecer e diferenciar a publicidade de um conteúdo de programação. Então é muito importante que a gente possa assumir a nossa responsabilidade como famílias, como sociedade, empresas, inclusive Estado, e garantir um ambiente protetivo nessas relações de consumo que são tão, muitas vezes, violentas, entram nas casas das famílias para realmente convencer esses indivíduos a um ato de consumo de um produto ou serviço.
E no próximo domingo, o Tiro de Guerra aqui de Jacareí realiza uma festa em comemoração ao Mês das Crianças. Confira agora mais detalhes no nosso boletim de notícias. O Tiro de Guerra de Jacareí promoverá um evento especial em comemoração ao Mês das Crianças, com muitas brincadeiras e atividades recreativas. Será no dia 14, domingo, a partir das 9 da manhã, na praça que fica ao lado do Tiro de Guerra de Jacareí, localizado na rua Nenê Namur Habib, número 156, no Jardim Paulistano. Tá aí, bom, voltando a falar de festa para as crianças, vamos continuar conversando com você, Luciane. Quantas pessoas estão envolvidas no projeto? Você falou que são voluntários, eu imagino que cada ação tem uma história, mas diariamente, assim, como que funciona o Balão Mágico? Geralmente, a partir de junho, a gente já começa a se movimentar e falar com os amigos. E aí vai juntando. Umas 50 pessoas, posso dizer assim, que participa, direta, indiretamente, né? E tem sempre aquela história, o amigo do amigo. No dia da festa sempre tem alguém que leva alguém lá para ajudar. Ah, sim. Não, as pessoas que querem ajudar, elas já se prontificam na hora, antes mesmo. Já falar, eu quero ajudar no dia, fazer assim. Tudo bem, tranquilo. Você estava me falando, a gente estava conversando que vocês não precisam de doação para esse evento específico, que é o próximo que acontece. Como é que funciona, né? É mais do que você doar uma festa, comida, brincadeira. Cria também um incentivo na criança que recebe também em vocês, né? Às vezes sua filha, você consegue incentivá-la também a fazer bem ao próximo, independente de ser Dia das Crianças ou não? Sim, eu acho que a nossa maior intenção é plantar a sementinha do bem no outro, né? Inclusive na criança que está recebendo isso, né? Imagina, ela não tem a mesma oportunidade, às vezes, de ter acesso as festas, assim, a alegrias, assim, diariamente. Então, você dar a oportunidade dela ter isso em um dia e ela sentir isso, ela vai conseguir depois, quando ela tiver a oportunidade, de fazer o mesmo. Quando você recebe o bem, você consegue fazer o bem, né? E também, as outras pessoas que estão em volta da gente têm isso também, né? Às vezes, você quer fazer algo e você não sabe como fazer. E você tem uma oportunidade, vê uma oportunidade num projeto assim, de fazer algo, mesmo que indiretamente, mesmo ajudando. Esse ano eu vou doar um sapato, né? Então, acho que são oportunidades boas que a vida nos dá de fazer o bem, né? E isso é sempre bom. Eu acho que a gente tem umas fotos aí, a produção preparou algumas fotos, acho que essa festa é do ano passado. Retrasado? Aí vamos vendo aqui, se você puder ir comentando. Esse daí tem até um mágico. Esse foi no Ijal. Foi o ano retrasado e foi no espaço que tem na igreja lá. E aí, essa é a turma. Olha, galera. Tem bastante gente que ajuda Como mesmo. que é a escolha dessas crianças, o lugar onde vocês vão fazer? Esse daí é no Real. Não tem, sempre tem uma historinha diferente. No Real foi que a gente fez no Pitoresco um ano anterior e aí sobrou coisas no dia. E aí as pessoas mesmo da comunidade falaram assim, vamos levar lá pro Real, que geralmente não tem muita festa lá e tal. Aí a gente foi. Aí chegou lá, juntou tanta criança, sabe? E aí a gente conseguiu deixar tudo lá no bairro e as crianças adoraram. Aí eu conversei, que sempre tem uma líder do bairro, para que a gente pudesse fazer a ação no outro ano. Aí a gente foi lá, cadastrou as crianças, aí todos os brinquedos, todas as coisas tinham nome, e aí a gente fez a distribuição. Vocês fazem essa daí é lá a distribuição lá no Real? No Real. E é uma vez por ano? No Natal vocês fazem também alguma ação? Não, no Natal tem outros amigos que fazem. Aí você se soma a eles. Isso, aí o Projeto Balão Mágico soma e também tem o da Páscoa. Tem amigo que faz da Páscoa, então aí a gente sempre tá ajudando o outro. Né? Como é bem pontual, você me falou que faz o cadastramento das crianças, teve um ano que vocês conseguiram doar o sapato. Se as pessoas quiserem ajudar, você não precisa de doação específica para essa festa que já está tudo pronto, Graças né? a Só Deus. falta ela acontecer. Mas para o próximo ano, vocês começam a se movimentar no meio do ano? Como é que funciona? Sim, em junho, através do Facebook, né? Da rede social. E aí eu sempre coloco lá, a gente vai começar, estamos começando. Aí os amigos compartilham, vão sabendo e vai disseminando as coisas boas. Vocês têm uma página no Facebook, então?
Não, teve um ano que teve, agora não tem mais, é através do meu particular mesmo. Se procurar aí pelo seu nome, vai encontrar lá. Vai, pode encontrar, tem bastante coisa. Essas coisas que estão no Face são públicas, né? Eu acho que tem que ser público. As pessoas precisam saber que as outros fazem e que você também pode fazer. E até uma forma também de prestar contas, vamos dizer assim, para quem colaborou, a pessoa tá vendo a foto, tá vendo que foi entregue, né? Igual como eu falei, que tem gente que não tem oportunidade, que doa só o dinheiro, só não, né? O dinheiro, né? E não tem oportunidade de estar presente lá, mas vê através das fotos, do vídeo, enfim. Aí colabora com cada um, faz o que pode ali. Sim, até tem um amigo que é o Neto, ele faz um vídeo para mostrar como que funciona antes, que ele usa um personagem de caipira e fala. Então, assim, todo mundo agrega algo bom, né? Num projeto que faz bem para as crianças. Então, é isso. Sim. Legal. Bom, a gente vai chamar uma matéria agora. Quem tem entre 15 e 29 anos pode ter o benefício da meia entrada em eventos culturais e esportivos, isenção no pagamento de taxas em concursos públicos e até viajar de graça para outros estados, com o ID Jovem. Confira a matéria que a gente vai assistir agora. O ID Jovem é um programa que atende jovens de baixa renda de todo o Brasil e garante meia entrada em eventos culturais, esportivos e até gratuidade nas taxas de concurso público, vestibulares e até passagens de ônibus para outro estado. Mas para embarcar nesse ônibus aqui, são necessárias algumas etapas. As pessoas devem ter entre 15 e 29 anos e participar do Cadastro Único, que fica na rua Juca de Azevedo, número 11, no centro. O cadastro é feito por um responsável pela família que precisa levar CPF ou título de eleitor, mais os documentos de todos os familiares. Além disso, a renda da família deve ser de até 2 salários mínimos. Feito o cadastro, o usuário passa a ter um número de identificação social e, com esse número, se cadastra pelo site ou pelo aplicativo de celular. O cadastro é rápido, apenas alguns dados e depois disso o sistema gera um QR Code com a identificação. E aí, o usuário já pode usar o serviço. O benefício mais usado é o da passagem interestadual. O beneficiado tem gratuidade em passagens de ônibus na linha convencional. O limite é de 2 passagens por transporte. E, se preenchidas, a empresa deve liberar mais 2 vagas com 50% de desconto no mesmo veículo. O Marcos foi até Fortaleza com o programa e nos conta como foi a experiência de usar o ID Jovem pela primeira vez. Eu fui em 2 empresas diferentes, eu fui na primeira, que eu estava na fila, depois fui na outra e as 2 falaram a mesma coisa. É muito difícil, São José dos Campos ou qualquer cidade daqui do Vale, conseguir uma vaga 100% no ID Jovem. Eu tive que ir para São Paulo para tentar lá, eu consegui, só que consegui a ida. Segundo o decreto, o beneficiário pode solicitar a emissão do bilhete de retorno da viagem. E eu não imaginava que tinha essa obrigação deles, né, de disponibilizar tanto ida quanto volta. O Marcos não sabia desse e de outros direitos que estão na lei que regulamenta o programa. Por isso, é importante saber de algumas informações. Por exemplo, quando o benefício não for concedido, as empresas prestadoras do serviço de transporte deverão emitir ao solicitante um documento que indicará a data, a hora, o local e o motivo da recusa. Nas redes sociais, existem diversos grupos de apoio onde as pessoas trocam informações e locais onde o ID Jovem é aceito. O fórum divide opiniões. Alguns usuários usam o programa com tranquilidade, mas alguns ressaltam melhorias a serem feitas. A NTT disponibiliza no site os horários das viagens convencionais e é responsável pela fiscalização do serviço. Procuramos a agência para um esclarecimento, mas não tivemos resposta. Ainda assim, vale a experiência de conhecer novos lugares e pagar bem menos por isso. Pessoas de baixa renda que não pode viajar para nenhum outro lugar, que nunca imaginou conhecer outros lugares, agora está tendo essa oportunidade, né? Vou sair daqui correndo, vou fazer a minha ID Jovem. Será que você ainda tem tempo para fazer? Será até 29 anos. Até 29? Até 29. Eu fiz 30, não vai dar. Não,
cara de pau, mas vamos lá então, né? Mudando de assunto. Tinha que ter uma ideia jovem da alma. Isso aí não tem. Aí a gente estaria incluso no pacote. Hoje, Dia das Crianças, Pois hoje eu é. conseguiria, se não fosse feriado. Luciane, como é que faz pra entrar no Balão Mágico, participar, quem quiser colaborar, quem quiser ainda fazer uma doação, ainda dá tempo? Sim, dá. No próprio Facebook, entre em contato, manda uma você lá. mensagem, e aí a gente conversa e quem quiser ajudar ainda dá tempo. A festa lá Vai ser dia 31. 31. Dia 31 no período da tarde, que é o período que as crianças vêm do bairro, né, e já direcionado para a ONG, e a gente vai fazer lá na ONG mesmo, então, mas vai ser bem bacana. Essa questão do trabalho voluntário, né, que vocês desenvolvem aí, você trabalha também com outros projetos, né, voluntários, você acha que quem faz o projeto acaba saindo mais transformado do que quem recebe, Luciane? Certeza absoluta, né, porque você doa de si mesmo, né? Eu acho que até mais difícil é você doar o seu tempo, até que você tinha falado que às vezes as pessoas não têm a condição financeira para ajudar e querem fazer algo, às vezes está do seu lado e você não consegue ver, né? Então, assim, participar da festa, eu preciso de voluntário para ajudar na festa também, principalmente quando a gente faz nos bairros, né? Que é uma estrutura bem maior, esse ano ficou um pouco mais restrito, mas quando tem uma estrutura a gente precisa de muita gente, né? A eletricidade que a gente precisa, não sei o que, para ligar os infláveis, então, assim, precisa de muita gente. Você pensa, e você não consegue fazer nada sozinho. Nessa vida, você não consegue fazer nada sozinho. Tem que ter bastante gente, muitos amigos perto. Tá aí. Tá aí, dado o recado então, né? Boa sorte lá com a festa, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar isso e de alguma maneira cultivar isso nas pessoas, de fazer algo em prol das crianças ou de quem seja. Tá aí, então, obrigada mais uma vez pela Obrigada. sua presença. Só um último, você vai estar dando uma palestra, você também participa lá do Doutores Coloridos. Você vai estar dando uma palestra na semana que vem, eu queria que você falasse, convidasse as pessoas para participar. Aí é dos Doutores Coloridos, né, que eu sou coordenadora administrativa lá da ONG e nós estamos no Outubro Rosa, que é mês das crianças, mas também temos um mês de Outubro Rosa. E vamos dar uma palestra no Jacareí Shopping, no dia 29, às 19 horas. Eu, na área da saúde, minha formação é na área da saúde, né? Então, é para a prevenção do câncer, né? E vou utilizar a linguagem do palhaço também, para brincar um pouco com isso, para a gente aprender a prevenir também utilizando uma forma lúdica, vamos dizer assim. Dia 29, 19 horas. Lá naquela parte de cima, lá do Não, shopping? vai ser na parte de baixo, na loja da esquina, ali em frente à Calunga. Ah, tá. Sabe? Tá bom. Ali. Vai, vai. Dado o recado, Obrigada, então. gente. A gente Vai que fazer agradece. mais convites aí, Com vamos certeza. deixar na grade. Mas isso aí, a gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos receber o ator Júnior Frigi, da Genésios Companhia de Teatro. Não sai daí, Bom Dia Jacareí volta já.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Ai, isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso, e isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Nossa, que legal. Quer brincar comigo? Vamos brincar. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Disque 100. Todas as religiões devem ser respeitadas. Bom saber. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente.
Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, neste segundo bloco, feriado de 12 de outubro. Quem está aqui conosco é o Júnior Frige, da Genésios Companhia de Teatro. Bem-vindo, Júnior. Seja Obrigado. Primeira vez aqui com a gente. Então, portas abertas da TV Câmara para vocês. Obrigado. Vocês vão estar com uma peça, né, chamada O Casamento, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a companhia. Vocês trabalham com teatros só para público infantil? Como é que funciona aí a Companhia Genésios? A gente trabalha com público livre, né? A gente não tem tanta pegada com relação a infantil. A arte do palhaço ela é aberta para várias faixas etárias, vários tipos de público, né? Mas essa peça, por exemplo, ela está com classificação livre. Então, crianças, enfim, adultos, a família pode ir assistir, a princípio, tranquilamente, que está tudo certo. A peça é O Casamento. O Casamento. O que é a história dessa peça? Então, a gente resolveu fazer uma brincadeira, uma crítica, digamos assim, humorada com relação ao casamento, né? A questão de ficar muito sério, aquela coisa muito perfeita, tem que tudo dar muito certo, enfim. E aí o palhaço, ele nos ajuda nesse sentido de fazer essa questão dessa crítica mais humorada, né? Com relação aos erros que acontecem no casamento. Da cerimônia do casamento. Na cerimônia e na festa. Uhum. Né? Tem algumas questões aí que a gente não pode liberar ainda por enquanto. Spoiler. Né? Mas enfim, algumas partes normalmente parecem muito em casamento, que são padrões assim dentro da cerimônia e da festa. A gente faz uma brincadeira. A palhaçaria está no erro, né? A graça no erro, exatamente. Está naquilo que... E é uma coisa que não pode dar errado, né? A festa não pode dar errado. Da perspectiva do noivo, da noiva, não pode dar errado. Não né? pode. Mas aí o palhaço é exatamente essa questão, que a base do trabalho do palhaço é o erro. Então, já vem bastante coisa engraçada por aí, né? Já dá para imaginar, enfim, o que a gente pode fazer de erro, de engraçado no tema. Inédita essa peça, é a primeira apresentação? Primeira apresentação, né? Dentro do projeto, né, de Programa de Qualificação em Artes da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, ela entra como uma contrapartida, né? O programa nos oferece um profissional, no caso uma profissional, que é a Thaís Póvoa, de São Paulo. Ela ficou desde abril com a gente, né, fazendo orientação, e isso entra como uma contrapartida do programa para a cidade. Então é a primeira estreia, digamos assim, a abertura do processo, vai ser no sábado. Sábado, que horas? A partir das 20 horas, Sala Mário Lago. Entrada franca. Entrada franca. Muito bem, bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais com o pessoal do Genésio sobre a peça O Casamento. Bom, porque vamos falar agora mais um quadro aí a criançada, né, também vive no mundo virtual, e com qual meio de comunicação elas estão mais acostumadas? É o que a gente confere em mais um episódio do Fala Criança. Eu gosto de ver Agente Case, gosto de ver aventura, ação, suspense. É por causa que na televisão passa desenho mais pra criança, já na internet é um negócio que eu mais me identifico, entendeu? Mesma coisa, mas só que eu também gosto de televisão. Internet. Porque dá pra jogar os jogos, ver YouTube, ver Netflix, dá pra acessar vários sites que a gente gosta. Eu vou ter que gostar dos dois, porque se eu gostar só de um, como é que vai assistir sem TV ou como é que vai assistir sem internet? Você acha mais legal internet ou TV? Internet. Por que você acha mais legal a internet? Porque tem muita mais coisa, tem muito mais coisa que passa lá, que dá pra escrever e já passa, e na televisão não passa. E na televisão não dá pra procurar, não dá pra pausar, aí eu gosto mais. Tá aí a criançada envolvida também no mundo da internet. Bom, o número dos estudantes do ensino superior que pararam de estudar chama a atenção. E a crise econômica que o país vive é um dos fatores que influencia a evasão escolar. Quem sonha em se formar no ensino superior no Brasil, hoje em dia, tem que vencer muitos obstáculos para conseguir o diploma. E quem não chega a concluir o curso tem seu futuro comprometido. É o caso do Eric. O técnico em informática já começou 3 faculdades, mas não concluiu nenhuma devido à distância
ou a sua situação financeira na época. Ele ressalta que para estudar também é necessária uma logística que às vezes não é muito viável. O primeiro porque era longe, era em Campos, era federal, mas era longe, então o custo para ir para lá também pesou. Depois, vindo para cá, foram os custos de mensalidade, realmente. Porque para se fazer hoje uma engenharia, uma ciência paga, é muito alto. O número é alarmante. 49% dos alunos matriculados em faculdades públicas ou privadas no ano de 2010 não concluíram um curso e abandonaram o sistema de ensino superior, segundo dados do INEP. O estudo levou em conta os 5 anos que, em média, um estudante leva para se formar. Entre as principais causas de evasão no ensino superior estão a questão financeira, vocacional, a afinidade com a instituição de ensino e a perspectiva de empregabilidade. E assim, as salas que começam cheias de alunos, aos poucos, vão ficando vazias. O Gabriel começou a faculdade, porém não se encontrou no curso e decidiu trancar a matrícula mesmo tendo participado de feiras e testes vocacionais antes de escolher o que ia estudar. Eu tinha acabado de sair do estágio também, eu estava pagando a faculdade com estágio, também foi um pouco de desinteresse que eu parei de me interessar um pouco pela área e eu acho que foi isso. Porque assim que eu saí do estágio também não tinha como eu estar pagando o curso e tinha que arrumar o trabalho. A situação da evasão no ensino superior é crítica e vem sendo discutida como prioridade na pauta entre os educadores. Com o alto número de estudantes que têm que deixar a sala de aula, quem perde não é só o aluno, é a instituição de ensino e a sociedade como um todo, conforme explica o coordenador do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, Walter Júnior. Dentro das razões que levam o aluno a desistir do curso, você mesmo comentou agora, tem a questão dele fazer uma opção muito cedo por um curso que tem uma tendência de mercado, ele começa a cursar e de repente ele percebe que não tem muito a ver com ele. Esse é o primeiro ponto que faz com que ele desista muitas vezes e migre para um outro curso dentro da mesma instituição, porque muitas vezes ele entende que a instituição ela é boa, ela é idônea, ela tem toda a estrutura que o ajuda a conduzir o curso, mas ele entendeu que escolheu errado. Então ele tranca a matrícula muitas vezes, até muitas vezes faz um aproveitamento de matéria e transfere para um outro curso dentro da própria instituição. Esse é um ponto. O segundo ponto é quando ele não se identifica com o curso que estava fazendo e abandona e algumas vezes procura em uma outra instituição continuar seus estudos. Mas o que está acontecendo, que é mais grave de tudo isso, é que o aluno está começando o curso e está abandonando, conforme os dados do INEP. Então, ele abandona o curso, ele não migra para nenhum outro curso, não vai para uma outra instituição, ele simplesmente para de estudar. O aluno ele sai prejudicado porque ele perde a sua formação, ele deixa de se formar, deixa de se instruir, deixa de ser uma pessoa mais independente, com melhor nível de cultura. Então, como cidadão, ele perde. Perde enquanto profissional, porque ele deixa de ter uma formação para o mercado. Então, esses são os prejuízos imediatos para o aluno, enquanto ser humano, enquanto cidadão. Mesmo entendendo que cada caso tem sua particularidade, o preparo por parte da educação em conduzir seus estudantes para faculdades e universidades precisa melhorar, assim como as políticas públicas para todo o sistema de ensino superior para evitar a evasão e melhorar o desenvolvimento do país. Não existe uma ação pontual única que vai resolver o problema. Como eu falei para você aqui, um dos maiores pilares que leva a essa situação é a crise econômica, sem dúvida. Mas também tem uma crise de gestão. Como eu falei agora há pouco, as faculdades particulares, principalmente, elas são empresas que têm que ser melhor geridas, melhor gerenciadas. O fato de haver uma economia forte não significa necessariamente que a faculdade será forte. Vai depender de uma boa gestão, gestão acadêmica, gestão administrativa e uma série de estruturas que tem que existir para que o aluno possa se sentir bem, para que ele se identifique com a universidade ou com a faculdade, que ele possa sentir que está tendo retorno do dinheiro que está sendo empregado na sua formação e ele passa a se sentir integrante daquela instituição. Esse é o sonho de consumo, esse é o momento, esse é o cenário ideal. Então, eu acho que enquanto a gente não consegue atuar diretamente na economia, porque é uma questão que envolve poder público, envolve política econômica, etc., nós que estamos trabalhando nas instituições temos que nos ajustar à nossa realidade e buscar alternativas dentro do cenário atual. Enquanto isso, para Eric e Gabriel, a esperança de conseguir o tão sonhado diploma ainda persiste. Para mim foi mais a parte de um corte de sonho, né? Porque, como eu expliquei, eu tinha vontade, um sonho de me formar. Então, assim, com isso a gente foi cortando o sonho pela metade, mas eu
eu acredito que ainda consiga essa conclusão em si. Aí. Bom, um dado ainda, muita gente consegue entrar na faculdade, mas se manter lá e terminar ainda é uma dificuldade. Júnior, a gente passou essa matéria aí de muitas pessoas têm o sonho aí de fazer na universidade. Queria que você falasse um pouco do teu sonho com o teatro. Você tem uma outra atividade paralela? Quando que você começou com o teatro? Quando que você começou com a palhaçaria? Engraçado que assim, a minha formação, minha graduação é em matemática. Incrível que pareça. A Fernanda também tem outra formação, né? Como a gente havia conversado, a gente tem outras atividades profissionais. Então o teatro acaba sendo ainda não uma atividade remunerada, mas acho que está muito mais para a gente a questão da gente poder se aprofundar na linguagem, poder trabalhar a questão do lúdico, a questão da liberdade, né, com relação à expressão. Quem sabe, né, um dia a gente conseguir ter alguma remuneração, né, viver disso, né, mas hoje a gente tem mais o pé no chão no sentido assim, vamos trabalhar o que a gente pode fazer, vamos divulgar a arte, trabalhar bastante a linguagem. Com relação ao teatro, desde criança praticamente, né, mas assim, cheguei a fazer vários workshops, oficinas, cursos em teatro, mas palhaçaria mesmo a partir de 2013, quando a gente se conheceu, né, foi uma oficina oferecida pela Humanidas Trupe, daqui de Jacareí, do Guarani e da Ana Paula. E a partir daí a gente fez algumas oficinas, em 2013, 2014, 2015 também, e aí a gente acabou gostando muito dessa questão da linguagem do palhaço, né? Trabalho com muita liberdade, improviso principalmente. O teatro, ele por si é bastante livre, né? Mas várias questões de erro, por exemplo, pro palhaço é ótimo, né? Você apresentar e ficar livre da questão do perfeito, tudo marcadinho, tudo certinho. Não que não tenha, né? Você tem que ter um roteiro, você tem que ter uma estrutura, mas você fica muito mais livre para poder improvisar, principalmente com o que retorna do público pra gente. E o que você traz dessa atividade para a tua vida, assim, no cotidiano? Também tem uma troca aí? Tem. A gente fica menos preocupado em errar. Eu acho que é essa questão, né? No nosso dia a dia a gente é muito preocupado em... você está andando, por exemplo, na rua, você toma um tropeção, você vai... Não precisa necessariamente cair, né? Mas essa questão de... Você arruma a postura e tudo mais tal, a gente fica um pouco mais leve e solto, assim. A gente fica meio menos preocupado com essa questão, porque o palhaço não tem essa de... Exatamente como ele vive do erro, ele fica muito mais livre para isso. Isso para nossa vida acaba ajudando muito. Ajuda a humanizar, né? Enxergar a gente como ser humano, o outro também, com os efeitos. Principalmente. A gente consegue enxergar o humano além ou tenta, né, enxergar além da máscara que a gente se coloca normalmente no dia a dia, né? Então, é muito interessante, muito legal trabalhar com isso. Legal. Bom, olha, feriado, né? Hora de aproveitar a folga do trabalho, para quem está de folga ou quem está trabalhando também. É bom dar uma olhadinha em como vai ficar a previsão do tempo para se preparar para essa sexta-feira e também para o resto do final de semana. Vamos conferir aqui na previsão da CPTEC e INPE. Hoje haverá muita nebulosidade aqui em Jacareí, o sol deve aparecer pouco, apenas em alguns momentos, e essas nuvens podem provocar pancadas de chuva a qualquer hora do dia e em pontos isolados da cidade. A umidade relativa do ar fica em 64%, com 68% de chances de chuva, e as temperaturas variam entre 19 graus de mínima e 28 graus de máxima. Já amanhã, no sábado, o tempo segue instável, o céu vai estar fechado e o dia estará bem abafado. A umidade do ar fica em 56%, teremos 66% aí de chances de chuva. Os termômetros devem variar entre 19 graus de mínima e 30 graus de máxima. No domingo, voltamos aqui, no domingo praticamente a mesma coisa. O dia será de muita nebulosidade, com o sol aparecendo bem pouco e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A umidade fica aí por volta de 67%, com 73% de possibilidades de chuva, e as temperaturas variam entre 18 graus de mínima e 29 graus de máxima. Então, chuva, tempo fechado e muito abafado para o final de semana.
tem para todo mundo, né? Chove, faz calor, dá para aproveitar bastante as atividades que vão acontecer durante o final de semana. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre política. Será que os deputados mais votados elegeram com eles candidatos mais fracos, com a votação insignificante? Acompanhe com uma mudança no quociente eleitoral com a cláusula de desempenho individual enfraqueceu os chamados puxadores de votos. Esses campeões são chamados de puxadores de votos, porque ajudam o partido a eleger outros candidatos menos votados. Isso porque, para você saber se um deputado vai ser de fato eleito, é preciso primeiro conhecer o quociente eleitoral. Para isso, você divide o número de todos os votos válidos de um estado pelo número de vagas a que aquele estado tem direito. Esse é o quociente eleitoral. Se um candidato tem mais votos, ele transfere o que sobrou para os outros candidatos mais votados do mesmo partido ou coligação. Para evitar aqueles casos em que um deputado é tão bem votado que ajuda a eleger outros colegas do partido quase sem votos, a lei passou a exigir a partir deste ano que o candidato, para ser eleito, precisa ter sozinho pelo menos 10% do quociente eleitoral. É a chamada cláusula de desempenho individual. Essa cláusula de desempenho individual, ela não impede a transferência, né? O que ela faz é simplesmente assim, tornar um pouco mais difícil você eleger candidatos, né, com uma votação muito abaixo do quociente eleitoral. E quais podem ser os efeitos da nova regra na prática? As cláusulas de desempenho individual, ela cria mais incentivos para a personalização do voto, porque votar na legenda, né, com esse novo mecanismo, abre o risco do eleitor desperdiçar o voto dele. Né, porque se eu voto na legenda e o partido da minha preferência tem candidatos, né, a votação pulverizada entre muitos candidatos, né, o risco é esse partido conseguir poucas cadeiras. A gente ainda repercutindo informações do primeiro turno das eleições de 2018. Bom, Júnior, a Companhia Genésios atualmente é você e a Fernanda. Isso. Vocês estão há quanto tempo já em atividades? Formalmente 2 anos. 2 anos. Esse é o primeiro espetáculo que vocês estão apresentando aqui na cidade. Com uma projeção maior, sim, né? A gente participou do projeto ano passado, mas teve também uma contrapartida, mas não teve uma continuidade, né? Para este ano não, a ideia é fazer a estreia amanhã, né? E a partir daí ficarmos livres para circular aí pela cidade, pela região. Queria que você falasse para mim um pouquinho da relação entre o que está mais difícil hoje em Jacareí. Você tem os espaços para se apresentar, ensaiar ou formar o público? Ou uma coisa depende necessariamente da outra para você? Ensaiar é um problema, né? A gente conseguiu, desde o ano passado, a gente tem conseguido a parceria com a Secretaria de Educação. A gente usa o auditório Ramon Ortiz, da Escola Tito Máximo, que aliás foi foi o lugar que a gente conheceu em função da oficina que foi lá, na época, em 2013, 2014, enfim. Realmente, espaço para ensaio é um problema, né? A gente não tem um espaço próprio, né? Alguns grupos na cidade até têm, né, o seu espaço, mas ainda a gente não tem o nosso, né? Então a gente precisa fazer pedidos, né, protocolar espaço para a gente, né, fazer um pedido junto à prefeitura, fundação, secretarias. E formação de público também acaba sendo uma certa dificuldade, né? O pessoal da cidade, a gente está tendo mais apresentações, né, de teatro ultimamente, nos últimos anos tem crescido na cidade, mas ainda assim existe uma certa restrição, principalmente se houver uma questão mais de cunho financeiro, né? Se tiver uma cobrança de um ingresso, coisa parecida, né? Sendo livre, né, acaba tendo um retorno um pouco maior, mas aí quando acaba indo para a questão financeira, às vezes complica um pouco. Mas a gente tem tido um retorno até que interessante, né, dentro da divulgação que a gente tem feito nos últimos dias, a gente tem tido um retorno legal, assim, de interesse, querer saber o que a gente vai fazer, enfim. Essa divulgação acontece muito em rede social. Eu queria falar para você divulgar, então, as redes sociais de vocês aí. Sim, né, a gente tem a página da Genésios, Companhia de Teatro, no Facebook, né, que a gente tem já 3 ou 4 semanas, e é o que a gente usa basicamente para divulgar tudo que a gente tem, né, inclusive em relação a essa peça que vai ser apresentada amanhã.
Bom, antes da gente terminar aqui nosso programa, falando, né, do Dia da Criança, hoje é um dia especial, e a gente vai acompanhar agora uma entrevista com os pequenos que falam como seria o mundo perfeito para eles. Que as pessoas se ajudassem, se entendessem, que não existisse ladrão, que respeitassem a natureza também, porque estão cortando muitas árvores e eu também acho que deveriam economizar água, que a água vai acabar no mundo um dia. O mundo já é perfeito para mim, que não existisse o mal. Porque todas as pessoas são bem, assim, ia dividir as coisas, ia fazer oração pelas outras, sabe? Daí o mundo ia ser as coisas mais boas que eu já tinha visto. Mas eu acho que no céu vai ser assim. Aí a gente segue conversando aqui com o Júnior, que neste final de semana, no sábado, está com o espetáculo O Casamento, ele e a Fernanda Moreira, Genésio Companhia de Talentos. Júnior, reforça esse convite aí pra gente, a gente tem, acho que aí tá aí a arte pra você ver, dia 13, 8 da noite, gratuita, Sala Mário Lago. Tem que chegar um pouquinho antes, é bom chegar? 1 hora de antecedência, normalmente, né, para poder pegar os ingressos, né, livre, totalmente gratuito. E reforçando o convite, vai ser bem interessante. O pessoal esperamos, né, que o pessoal dê bastante risada em relação aos erros, enfim, os acontecimentos durante a peça. Quem já esteve numa festa de casamento vai se identificar com a Provavelmente. E você e a Fernanda não são casados, né? Não somos casados. Tem a minha esposa, Amanda. Tá joia. Bom, é isso aí, né? Fica o convite, então, para o pessoal assistir a peça amanhã lá na Sala Mário Lago, né? Sala Mário Lago. A partir das 8 horas. Bom, e o nosso Bom Dia vai ficando por aqui. Um bom feriado para você, um feliz Dia das Crianças. Continue nos acompanhando através do nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. E também consegue acompanhar todo o trabalho realizado aqui pela TV. Bom, um bom feriado para você e a gente se vê na segunda-feira. Isso aí, agradecer mais uma vez o Júnior, muito obrigado. A Fernanda também que está aqui nos bastidores acompanhando. Lembrando que você pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite. E hoje, a partir da 1h30 da tarde, a Daniela Santos traz para você as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí. Obrigado pela sua audiência, nos vemos segunda-feira. Bom feriado a todos.